Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso e vosso Camacel, espaço aqui do nosso canal, em que nós tratamos dos diferentes métodos de resolução social de litígios, mas também das vias adequadas de resolução de conflitos, dentre elas a via judicial. E nessa medida, como uma via que se interliga, se entrelaça em dada medida com os métodos extrajudiciais, mediação, conciliação, arbitragem, dispute board e as práticas colaborativas, ela também tem vez e voz aqui no nosso canal. Desta feita, ela tem essa voz e essa vez por conta de uma situação especial que nós temos estado sobre ela a debruçar-nos nos nossos últimos dois vídeos. Qual seja, estamos a falar da abertura do ano judicial. É do conhecimento geral que, na abertura do ano judicial, foram proferidas diferentes comunicações, tendo sido uma delas já por nós aqui analisada, no caso, a comunicação do bastonário da Ordem dos Advogados de Angola. Está disponível aqui no canal, vocês podem aceder e tirarem as vossas ilações daqueles que são os nossos comentários a respeito da comunicação apresentada pelo bastonário da Ordem dos Advogados. Desta feita, pretendemos fazer uma análise, ainda que sumária, mas pensamos que ainda assim poderá ser bastante proveitosa, daquilo ou daquele que foi o discurso do venerando juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo e também presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Como é de praxe, e particularmente assim também definido, toma partido nesta nesta atividade, na abertura solene do ato judicial, o juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo e profere uma comunicação aos presentes, dentre eles o Presidente da República, como já aqui também fizemos menção. É desta comunicação que vamos falar, é dela que vamos tentar olhar aqui alguns pormenores, desde logo pelo facto de ter sido uma comunicação bastante protocolar no seu início, e no início, meio e fim. De facto, o presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial teve, de facto, uma locução bastante cuidada, e bastante protocolar no início, com atenção na saudação individual. É verdade que fica sempre um ou outro de fora, não é? Dos presentes na sala, os diferentes convidados, e tendo terminado, agradecendo também a presença de todos, do Presidente da República, nomeadamente, mas também o trabalho que a Comissão organizadora teve para a realização profícua do evento. Ehm, Se predispôs ou no discurso o Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial e na qualidade de juiz, venerando Presidente do Tribunal Supremo, apresentou um, um, um discurso tentando aqui escrutinar e trazendo de modo avaliativo uma análise daquilo que foi o trabalho dos tribunais a nível de todo o país, na jurisdição comum, e fê-lo com algum cuidado, apresentando-nos inclusive alguns números. Mas, na sua locução, fez menção de que, de facto, é nesse momento da abertura do ano judicial que se apresenta o estado da situação do sistema de justiça angolano. Não sei, com algumas reservas, olho para essa locução, na medida em que o sistema de justiça angolano é muito mais lato do que a avaliação da atividade dos tribunais de jurisdição comum. E partindo logo por aí, né, os tribunais, o Conselho Superior da Magistratura Judicial ou o Tribunal Supremo é o tribunal cimeiro de proa no que a jurisdição comum diz respeito. E porque os números apresentados e os dados apresentados não apontam aqueles que são os números da atividade judicial nos tribunais de contas, o Tribunal Constitucional, Tribunal, Supremo Tribunal Militar, pelo que entendemos que, no geral, não se pode falar do sistema de justiça, na medida em que o sistema de justiça é muito mais lato
do que a atividade dos tribunais de jurisdição comum, tribunais judiciais de jurisdição comum. E por que tribunais judiciais de jurisdição comum? Porque existem outros tribunais que não são os judiciais. Existem também os tribunais arbitrais. Pelo que falar do sistema de justiça angolano, sendo, e como vocês podem encontrar aqui noutros vídeos, aqui no nosso canal também, um sistema multiportas, o sistema angolano, ou seja, é um sistema que comunica e permite, de facto, não só a interação entre a via judicial e a via extrajudicial, como tem portas específicas a nível da forma de resolução extrajudicial, para que também a justiça se alcance e a paz social seja realizada. Pelo que o sistema de justiça angolano, na verdade, acaba sendo um sistema bifurcado, se quisermos, entre uma via judicial e a outra via extrajudicial, não é? A administração da justiça em Angola olha para este âmbito e para todos os players que intervêm para além dos tribunais judiciais, dos juízes e dos seus colaboradores, no caso aqui, os escrivãos e outros oficiais de justiça que laboram arduamente nos nossos tribunais judiciais. Pelo que, aqui deixando de facto a nossa posição, entendemos que o sistema de justiça não foi e não é escrutinado na abertura do ano judicial, na medida em que o discurso e os números se limitam à atividade dos tribunais judiciais e não falam dos tribunais arbitrais e nos tribunais judiciais, apenas os tribunais de jurisdição comum, não integrando outros tribunais existentes também a nível do sistema de justiça angolano, pelo que a atividade judiciária é superior à atividade judicial, porque a atividade judiciária é muito mais lata e aí estaríamos, de facto, a olhar para todos os intervenientes nessa cadeia, não só os do sistema judicial, mas também aqueles que não integram o sistema judicial. Bem, penso que devo ter tentado e conseguido apresentar a minha visão sobre aquilo de facto que é o rescaldo apresentado. E na prática foi o que aconteceu. Apresentaram-se os números do sistema dos tribunais, do funcionamento dos tribunais judiciais de jurisdição comum e não exatamente do sistema de justiça angolano, porquanto de facto ele é mais lato. E é exatamente sobre esses números que nós também vamos apresentar a nossa nota. Lembrando aqui, a primeira nota, e vai nesse sentido, que de facto devemos aproveitar no início do ano judicial, se calhar, não sei quem seriam as pessoas a tomar partido para sobre isso se pronunciarem, mas devia haver, de facto, uma visão muito mais ampla daquilo que é o sistema de justiça angolano, como muito bem disse o venerando juiz, conselheiro, presidente do Tribunal Supremo. De facto, devia-se olhar para o sistema de justiça angolano e termos, se não presentes para tomar a palavra, mas termos alguma informação sobre aquilo que foi o trabalho a nível dos outros tribunais de jurisdição especial ou especializada. Porquê? Porque o sistema de justiça abarca também esses tribunais. E entendemos, e vamos mais longe, que não só se coloca aos tribunais judiciais, mas também o sistema de justiça olha também para outras formas de resolução de conflitos que, volto a dizer, não tendo voz neste certame, pelo menos os dados podiam ser apresentados. Não sei se seria pelo Presidente da República, se seriam pelo Bastonário da Ordem dos Advogados, se seriam pelo Procurador-Geral da República, mas que a miúda até o faz, mas vamos no momento próprio falar também sobre isto, né, sobre a atividade, sobre o discurso do Procurador-Geral da República, mas entendemos que, de facto, se queremos, como fez perceber o venerando juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo, fazer da abertura do ano judicial um momento em que se avalia o sistema judicial, ao sistema de justiça angolano,
Então, nós temos que integrar exatamente nessa avaliação todos os players desse sistema, para que, de facto, seja uma visão muito mais ampla, muito mais aberta, e muito mais completa daquilo que é, de facto, o sistema, a atividade do sistema judicial, o sistema de justiça angolano. Pronto? Esta aqui é a primeira nota. A segunda nota é sobre os números que foram apresentados e o enfoque, mais uma vez, que teve o pronunciamento do venerando conselheiro presidente relativamente à responsabilidade coletiva e individual de fazermos da nossa justiça uma justiça mais célere, uma justiça mais certa em termos de timing e em termos também de resposta às necessidades dos cidadãos que recorrem aos tribunais como última instância para verem satisfeitos, verem garantidos efetivamente os seus direitos. Porquê? Porque, de facto, deve haver o engajamento quer dos órgãos do Poder Executivo, mas também a nível dos tribunais, e dizia muito bem o venerando conselheiro presidente, que somos capazes e devemos nos empenhar, de facto, para que isso venha a acontecer, olhando para as dificuldades que temos também, obviamente, com alguma carência disto ou daquilo, alguns mais do que os outros. O Tribunal Supremo, com as condições que tem e o privilégio, por ser o tribunal de última instância, até algum tempo atrás, a segunda e última instância, hoje a terceira e última instância a nível da jurisdição comum, também tem as suas dificuldades, que obviamente não se comparam, e como também foram bem apresentadas pelo venerando conselheiro presidente do Tribunal Supremo, não se comparam com as dificuldades que temos a nível da jurisdição comum, e aqui citando algumas delas, dos juízes que têm de partilhar salas, que não têm salas de trabalho, que têm de, de fazer uma espécie de escala para o uso das salas de audiência, que de facto retarda e muito a realização da justiça concreta, na medida em que, por mais que tenha determinado magistrado sentenças produzidas, não as pode relatar quando não tem uma sala para. Se é produzida, quero dizer, tem as condições organizadas para a realização da audiência de discussão e julgamento, com vista à realização da sentença final, não as pode realizar, porquanto tem essa dificuldade por conta desses meios. Ou então, às vezes que, alternativamente, audiências são realizadas em salas mais confinadas e que prejudica depois a possibilidade de ter assistência nessas audiências quando elas são públicas. De facto, há aqui uma série de dificuldades que foram apresentadas, se oportuna ou inoportunamente. Pronto, isso cada um poderá avaliar relativamente à questão dos veículos protocolares que não dispõem alguns magistrados e que aguardam há 3 anos, embora seja uma verdade, porque eu quero acreditar nas palavras do venerando conselheiro presidente, mas também, verdade seja dita, não é uma verdade que se coloca, e nem necessidade que se coloca acima do, de facto, funcionamento efetivo de alguns tribunais das províncias como Malange, que não têm um tribunal, senão uma sala cedida ou umas instalações cedidas pela administração, pelo governo provincial, para que provisoriamente lá possa funcionar, né? Se queremos, de facto, uma justiça séria, célere e de qualidade, temos que olhar também para a qualidade dos tribunais, para os salários e a remuneração dos funcionários judiciais, desde os funcionários de base até aos magistrados judiciais na mais alta instância dos nossos tribunais. Pronto, este é um ponto importante, ou seja, não basta apenas olharmos para o sistema, temos que olhar para o capital humano, que são aqueles que de facto fazem as coisas acontecerem, fazem de facto a justiça se materializar. Mas há aqui uma atenção especial que nós temos de fazer a alguns números que foram apresentados pelo venerando conselheiro presidente do Tribunal Supremo, e nós temos aqui já também algumas notas. Dizia no seu discurso o venerando conselheiro presidente do Tribunal Supremo que o Tribunal Supremo tem 20 juízes conselheiros em funções, e sendo que alguns dos juízes conselheiros são jubilados e que não entram aqui nessas contas desses 20 juízes conselheiros, e que teve uma produção de 740 processos julgados, de um total de 1.655 processos.
Bem, de facto, denota que, numa situação em que já houve a alteração que tivemos com a reforma do sistema judicial e a entrada em vigor do Tribunal da Relação, a entrada em funcionamento, queria dizer, do Tribunal da Relação, dos juízes desembargadores e aqui o tampão, se quisermos, que acaba tendo o Tribunal Supremo da avalanche de processos que tinha todo o país, passando a ter agora menos processos por conta da intervenção dos juízes desembargadores e dos tribunais da relação, que existem no número de 4 tribunais, num total de 5 que seriam, e já lá vamos falando do Tribunal da Relação um bocadinho mais, mas o Tribunal Supremo, de facto, teve aqui, por conta desta alteração que tivemos a nível do nosso sistema judicial, certamente um volume mais diminuído de processos, permita-me a expressão, contrariamente ao número de magistrados, que hoje temos um número de juízes conselheiros superior àquilo que vínhamos tendo nos últimos 2, 3, 4 anos, se tanto. Não é? Houve o ingresso de mais juízes conselheiros. No entanto, se olharmos aqui para os números, 1.655 processos e 740 processos julgados, estamos aí a falar de uma divisão matemática de 83 processos por cada juiz e a prolação por cada juiz de 37 sentenças, ou dos 740 processos que foram julgados, 37 caberiam para cada um dos 20, dos 20 juízes, aos quais seriam distribuídos 83 destes processos. Contas feitas, e que podemos depois, vocês poderão confirmar, já não consigo, estando aqui a fazer a live, não a fazer o vídeo, não consigo confirmar, mas quero acreditar que sejam os números certos. Como dizíamos, então, de facto, podemos depois verificar essas contas, mas me parece que seja isso de aritmética, não é? De 1.655 processos, seriam distribuídos 83 processos para cada um dos 20 juízes do Tribunal Supremo. Dos 740 processos, nós teríamos 37 processos julgados por cada um dos juízes do Tribunal Supremo no ano. Eh, eh, a ser isso verdade, dividido por cada mês, nós teríamos 3 processos julgados mensalmente. É isso que os números nos dizem. Carlos Rosado de Carvalho diz que os números não mentem. E não sou o Carlos Rosado de Carvalho. Podia aqui citar um outro economista ou técnico da área das matemáticas, mas pronto, deixa-me citar aqui o que é nosso, porque é angolano e é bom e nós gostamos. Mas aqui os números, de facto, nos apresentam uma realidade que pode causar algumas dúvidas, mas que pronto, são os números oficiais que recebemos e é eles que nós devemos considerar. Mas se olharmos para situações de faltas, de férias, de licenças, das condições materiais que umas vezes temos e outras não, a nível de todos os tribunais, em todos os níveis de jurisdição, se calhar teríamos um número a cair um bocadinho mais, pronto, mas é o número que nós temos e é eles que nós devemos avaliar. De facto, faz-nos falta aqui, e agora olhando para os números, faz-nos falta aqui um relatório de justiça mais detida para os números apresentados, para que de facto possamos aqui mensurar o nível de labor de cada um dos tribunais e podermos também, lá está, porque somos capazes, avaliar a capacidade, a entrega dos nossos magistrados na realização da justiça, considerando aqui o quesito e a necessidade da celeridade processual a que nos referimos durante a nossa locução e também referida vezes sem conta durante os diferentes discursos apresentados no âmbito da abertura do ano judicial. E sobre esses números podemos, nesse sentido, analisar, podíamos fazer o mesmo com o Tribunal da Relação, que tem 110 juízes,
e que recebeu uma série de 4.126 processos, tendo julgado 2.002 processos. Mas me chama aqui mais a atenção, confesso, pronto, primeiro por ser advogado, por ter quase 2 décadas de exercício de advocacia, chama-me a atenção aqui os tribunais de primeira instância, não é? Na medida em que, olhando mais uma vez para essas variantes, férias, doenças, falta de salas, a falta de gabinetes, muitas vezes a falta de material para o próprio trabalho dos tribunais, e aqui se exorta, de facto, a quem de direito que sejam aportados para os tribunais as condições necessárias para que possam efetiva e adequadamente fazerem o seu trabalho. De facto, esses números nos colocam aqui a pensar sobre aquilo que é a atividade efetiva dos tribunais, na medida em que, olhando para os tribunais de comarca, que nós tivemos 4.476 processos para um total de 62.808 processos julgados, não é? 400 mil entrados para 62.808 julgados. Estando a falar de um total de 643 juízes, nós teríamos uma distribuição por esses juízes de cerca de 98 processos. 98 processos por cada juiz, para podermos ter durante o ano o julgamento de 62.808 processos, nós teríamos que seria necessário que cada juiz mensalmente tivesse prolatado pelo menos 8 sentenças. Diante das condições materiais que aqui e objetivamente vimos que existem ou que não existem em termos de qualidade para a realização do trabalho, ou de condições para a realização do trabalho, facilmente somos levados a acreditar que esses números podem dizer muito mais do que aquilo que é a realidade. Ou seja, como diriam os outros, o buraco é mais fundo. E nessa medida, pensarmos por que razão insistirmos apenas na resolução dos conflitos por via dos tribunais judiciais? Por que razão insistimos e somos teimosos, muitas vezes, a não olhar para outras formas de resolução de conflitos, não olhar para a possibilidade de uma mediação, não olhar para a possibilidade de uma arbitragem? Lá estão os tribunais arbitrais disponíveis para o efeito, não materializarmos o previsto na lei para a institucionalização das mediações judiciais. Por que não olharmos para isso, uma vez que os números que temos nos apontam, de facto, para uma realidade que, embora positiva do ponto de vista dos números apresentados, na análise profunda, elas, e no campo material, obviamente, sem olhar para números, olharmos para os casos concretos, efetivamente nós teríamos muito mais litígios do que estes. Temos muito mais litígios do que esses que são judicializados. E muito provavelmente os números poderão nos dizer, em termos negativos, muito mais do que aquilo que nós temos hoje dito pelos números que nos foram apresentados. Pelo que, mais uma vez, aqui a nossa chamada de atenção, celeridade e qualidade de justiça, nós podemos encontrar também nas vias extrajudiciais. E os tribunais arbitrais, a mediação, a conciliação, o dispute board e também os próprios tribunais judiciais, desde que anelados também com a mediação e com outras formas de resolução de conflitos, podem perfeitamente trazer-nos uma resposta positiva, até a nível da arbitragem, no que respeita à colaboração que têm os tribunais judiciais, os chamados juízes de apoio, como existe em França, para a realização célere dos processos a nível da arbitragem. Então, é aqui que fica a nossa tônica nesses aspectos, e que, de facto, devemos trabalhar no sentido de mudarmos e mudar para melhor. Olhar com olhos de ver para a resolução extrajudicial de litígios, ponderar, lá está, o Conselho Superior da Magistratura Judicial tem estrada aberta para o efeito, existe no nosso sistema de justiça um sistema ou um subsistema, se quisermos, multiportas, ou seja, que permite a resolução pela via extrajudicial, que pode estar integrada, quando digo integrada, dentro do próprio sistema judicial com as mediações judiciais, ou pode trabalhar em colaboração, olhando aqui para
para os centros extrajudiciais de resolução de litígios, onde se podem submeter, onde se podem remeter as partes para, num primeiro momento, resolverem as contendas ou tentarem resolver as contendas por via da mediação ou por via da conciliação e, em último caso, então, tendo a última palavra, os tribunais, se fazer necessário e se julgar, de facto, essa como a via mais adequada para a resolução de determinado conflito. Então, esta é a nossa análise com foco, como sempre, para a resolução de litígios, daquilo que foi o discurso do nosso venerando juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo, mas também os números de diagnóstico apresentados pelo venerando juiz conselheiro presidente. Queremos acreditar que esperam-nos dias melhores, com a chamada de atenção feita ao Executivo. Certamente nós teremos uma resposta, pelo menos é isso que nós esperamos, são essas nossas expectativas, uma resposta positiva para as reclamações apresentadas. Teremos também, por via da chamada de atenção feita pelo venerando juiz conselheiro presidente, da parte dos juízes e de todos aqueles que intervêm na realização da justiça, maior entrega, maior disponibilidade, maior trabalho, maior labor, para que de facto possamos alcançar não só números, porque ver a justiça em números às vezes acaba por ser desumanizada, porque olhamos para números, não olhamos para pessoas, não olhamos para o impacto que muitas vezes tem na vida das pessoas. Lá está, onde eu dizia que o buraco muitas vezes, com o perdão da expressão, pode ser mais fundo, porque não estamos a olhar para o número e não estamos a pensar, se calhar, que se trata de um processo que pode ter demorado 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 anos, 20 anos para ser prolatada uma sentença. Olhamos para os números, ficamos satisfeitos, é mais um número, mas que consequências daí resultaram e que pessoas ficaram prejudicadas e em que termos ficaram prejudicadas por essa justiça feita de forma atrasada. Então é isso que nós queremos e temos de resolver. É nosso dever fazer melhor, todos nós, para que de facto isso aconteça. E eu me solidarizo e abraço ao juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo, também já ao bastonário da Ordem dos Advogados, na comunicação, nas comunicações que apresentaram, porque de facto me revejo em grande medida naquilo que foi apresentado, pese embora entenda também que determinadas reclamações apresentadas não devem ter prioridade em razão da necessidade urgente de nos atendermos a outras, que sobre elas incide de facto a necessidade ou a condição, se quisermos, da boa realização efetiva da justiça. A falta de tribunais, a falta de condições, a falta de salas de audiências e outras que foram e muito bem enumeradas pelo venerando juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo. Bem-aja a todos e até então ao próximo Camacel, com a análise de mais um dos discursos apresentados na abertura do ano judicial, sempre com a incidência nos métodos adequados de resolução de conflitos e o seu impacto na vida das pessoas e da sociedade. Obrigado e até a próxima.